Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, hein? Dudu é anunciado pelo Cruzeiro e gera revolta entre os torcedores do Palmeiras. Alexandre Matos de novo, hein? Agora, será que o negócio pode ter uma reviravolta? Porque o Verdão não se pronunciou ainda, muito menos o jogador. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, sigo a minha saga aqui pelos Estados Unidos, na costa oeste, né, dirigindo com a família, e aí paro no hotel de vez em quando e consigo vir aqui gravar com vocês. A frequência diminuiu, evidentemente, né, nem sempre eu consigo, né, a gente passa o dia inteiro curtindo, aproveitando e às vezes eu chego muito cansado. Mas é claro que algumas informações, algumas situações do que tá acontecendo, eu venho aqui falar a respeito. E é claro que essa história do Dudu eu não poderia deixar passar batido, né, porque trata-se de um jogador dos maiores, se não o maior salário do futebol brasileiro, porque é aquela coisa, né? Ele está há 9 anos no clube. A cada renovação ele foi sendo valorizado. O Dudu é um dos maiores e, para muitos, o maior jogador da história do Palmeiras. Acho isso muito forte. Mas o Paulo Nunes até, que é um histórico camisa 7 também do Palmeiras, chegou a dizer isso numa entrevista para o Benja. Será que ele é o maior jogador? Bom, o Palmeiras tem grandes craques ao longo de toda a sua história e muitos ídolos, entre eles o Dudu. Eu acompanhei muito a chegada do Dudu no Palmeiras porque acompanhei ele no Grêmio. Quando ele se destaca no Grêmio, depois ele é cobiçado pelas equipes paulistas, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras até chegar no Palmeiras e mudar a história do Palmeiras, né? Não só ele, mas todo aquele contexto, né, de chegada do Alexandre Matos, da época do Paulo Nobre, depois Maurício Gagliotti, e toda a construção do Palmeiras, da Crefisa, né, do grande investimento a partir de 2014, 2015, com o Allianz Parque, tudo ali gera uma nova era no Palmeiras, e o Dudu é um símbolo disso. Eu sempre ouvi torcedores do Palmeiras me dizer o seguinte: o Dudu nos representa dentro de campo, porque ele até sempre foi muito, digamos assim, bravinho, né? Brigava com a arbitragem, se revoltava muitas vezes com o resultado adverso, sempre foi muito intransigente com o resultado e isso gerava uma identificação no torcedor. O Dudu guerreiro, né? Como o torcedor canta. Cântico que foi entoado, inclusive, no jogo contra o Vasco, agora. Há poucos dias em que ele não entrou em campo, foi relacionado, estava no banco, mas está para voltar depois de uma longa lesão de 10 meses parado. E aí a gente tem que entender que o momento em que isso acontece, ele também é simbólico. A gente está falando de um jogador histórico, um ídolo, que sofreu uma grave lesão, que está para voltar e que ficou muito tempo parado. E o torcedor ficava na esperança dele retornar, ele mesmo também, e de repente, antes disso acontecer, vem essa bomba, esse anúncio do Cruzeiro. E aí tem outro detalhe: quem anuncia é o Cruzeiro, o Palmeiras não, o jogador não. Quem anuncia é o Clube Mineiro e nós não estamos falando de um jogador qualquer, nós estamos falando de um ídolo da torcida. E isso, obviamente, mexe com os corações, com os nervos, com todo o sentimento de uma nação. O Cássio, curiosamente, para o Cruzeiro também, foi dessa maneira. E a maneira como o Cássio saiu, ela também gerou uma série de sensações, de sentimentos no torcedor do Corinthians. Estamos falando de um ídolo que estava lá há 12 anos. E estamos falando de um ídolo que está no Palmeiras há 9 anos. Tudo isso, gente, não é uma transferência normal, uma transferência qualquer. E aí tem várias pontas desse processo. Estamos falando do mesmo diretor executivo, Alexandre Matos, que, falei aqui num vídeo recente, inclusive, chegou no Cruzeiro para trabalhar, porque ele não conseguiu no Vasco da Gama. Ele teve as mãos amarradas. E quando chega no América, mais numa oportunidade de recolocação, num time que o formou como dirigente lá atrás, mas o América tem inúmeras dificuldades, vem a proposta do Cruzeiro, ele sabia do que teria pela frente, que é o investimento do Pedro Lourenço dos supermercados BH. E o Matos com dinheiro, a gente viu o que ele fez no Palmeiras. Ele faria o mesmo no Cruzeiro e está fazendo. Porque o Matos não é apenas um gestor, um diretor executivo que trabalha com orçamento. Ele também é um cara visionário em termos de marketing, em termos de visibilidade, em termos de mídia. Ele sabe que esse é o lance dele. Ele sabe que esse é o lance em que ele aparece na mídia. Porque ele vence concorrências, ele vence disputas, ele consegue jogadores renomados. Esse é o Alexandre Matos. Então é óbvio que ele iria mexer com o mercado. Ele iria movimentar o mercado. E a tacada dele é de mestre, vamos combinar. Porque o Dudu, cara, o Dudu considera o Matos um pai.
É quase isso. A relação que eles têm é de pai e filho. Para quem não sabe, a relação Dudu-Alexandre Matos é muito maior do que uma relação profissional ou uma relação de amigos. Ela é uma relação muito próxima. Eles continuaram se falando todo esse tempo, mesmo o Matos longe do Palmeiras. Inclusive, com desabafos do Dudu em relação a descontentamentos que ele tinha em relação ao clube. Então, o Alexandre Matos ele foi muito esperto, porque ele percebeu que poderia ser o momento. Ele tinha o dinheiro para tirar o jogador do Palmeiras, sabia que o Palmeiras estava numa encruzilhada. Por quê? Porque a cada renovação o Dudu foi ficando mais caro. E o custo-benefício, talvez, começou a ser questionado, inclusive por Abel Ferreira. Vejam só. Que, digamos, exige do Dudu um pouco mais do que ele vinha entregando já antes da lesão. E a relação Dudu-Abel, ela não é das melhores. Isso é informação de bastidor que eu trago para vocês. Não é que o Abel não goste do Dudu, que o Dudu não goste do Abel. Os dois se respeitam, mas não é uma relação do Dudu como era com o Felipão, por exemplo. Então, existe ali um profissional extremo, que é o Abel Ferreira, que pensa no melhor para o time e que muitas vezes acaba barrando certos jogadores. E o Dudu, que é um ídolo histórico e que, por tudo que já entregou para o clube, quer jogar. E quer jogar do jeito dele. E muitas vezes em algumas preferências que nem sempre o treinador concorda. Essa relação, esse desgaste é muito natural e isso não vem de agora. O Cruzeiro, com dinheiro, numa relação muito amistosa e muito interessante que o Alexandre Matos construiu com a Leila Pereira, com o Anderson Barros, com o próprio Dudu, construiu um negócio. E nessas conversas do Alexandre Matos com o Dudu procurou o Matos e disse, cara, acho que é hora de eu trocar de ares, acho que é hora de encerrar meu ciclo por aqui. Partiu do próprio Dudu. Isso palavras do Alexandre Matos numa entrevista para a Rádio Itatiaia agora à noite. Claro que o Dudu vai dar a sua versão e é muito difícil que o Dudu, vou dizer mais até, confirme isso. Por quê? Porque a gente está falando, repito, vou falar 500 vezes isso nesse vídeo, de um ídolo. Então você não retira um ídolo, você não se despede de um clube de uma maneira tão racional, dizendo, beleza, meu ciclo acabou, eu estou indo embora. O Cássio meio que fez isso, mas tinha todo um contexto, né? Eu não quero comparar as situações, mas é inevitável, porque a gente está falando de ídolos e está falando do mesmo clube, e do mesmo gestor, do mesmo diretor executivo que tirou esses dois jogadores dos seus clubes. Mas no caso do Dudu, ele estava parado. E aí eu acho que pega um pouco o torcedor, e eu não vou aqui ser sommelier de torcedor. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de se revoltar, porque, enfim, eu também sou torcedor, e no meu caso, assim, se fosse no meu clube, eu também estaria puto, estaria revoltado. Pô, o cara fica, né, tratando 10 meses e tal, recebendo um alto salário, quando a gente está com a expectativa dele voltar, simplesmente ele pinta no outro clube. Não é que ele negociou, né? Não, simplesmente, pum, ele surge num outro clube. Um outro clube anunciando esse jogador, sem que ele fale alguma coisa. Aliás, a última manifestação dele foi de reverência ao torcedor do Palmeiras, ao clube, à torcida, quando ele realmente foi relacionado para o jogo contra o Vasco, mas não entrou. E aí você pensa, caramba, o que aconteceu nesse meio tempo? E aí vem as informações, e é claro, né, gente, que isso não surgiu da noite para o dia, que isso não aconteceu de ontem para hoje, que isso vem sendo trabalhado há alguns dias, numa vontade do próprio jogador em sair. Aí você pensa, caramba, por quê? Tem muito mais além do céu e da terra que a vã filosofia possa imaginar. Vamos lá, né? Tem muito mais por aí, gente. Só que dificilmente tudo isso será externado. Dificilmente a gente vai conhecer toda a verdade. O que eu tenho é que a relação Abel-Dudu não é das melhores, é que o Dudu queria mais uma valorização e na última renovação, vocês vão lembrar, a Leila meio que endureceu o pé para aumentar um pouco o salário dele, ele queria uma valorização, foi custoso, e ele disse, se não for aqui eu vou ser feliz em outro lugar. Ele disse isso na zona mista, cara, eu tava com o microfone em punho, e ele falou, se não for aqui, eu espero renovar, eu quero continuar aqui, eu tenho muito mais para dar para esse clube, mas se não for aqui eu vou ser feliz em outro lugar. Ou seja, o Dudu sempre procurou uma valorização, sempre entendeu o seu tamanho e, cara, se o clube não entendeu dessa forma, e aí agora, depois de tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião e a minha também, digamos assim, análise em relação a isso. Repetindo, respeitando muito o sentimento do torcedor, que é de revolta nesse momento, de frustração, de ingratidão, tá tudo certo. De fora,
tá? Olhando de uma forma racional, eu acho um bom negócio para o Palmeiras. Pode parecer incoerente, porque eu acho o Dudu um baita jogador. E eu acho um ótimo negócio para o Cruzeiro, como acharia para o Grêmio, tá? Se o Grêmio contratasse o Dudu, por exemplo, a volta do Dudu, que jogou no Grêmio em 2015, foi? 14. Fez um bom ano no Grêmio em 2014. Ele volta, né, do futebol da Rússia para jogar na Ucrânia, para jogar no Brasil, no Grêmio, em 2014, com o Felipão, Hernan Barcos, o Luan ainda jogando muita bola e tal. O Dudu faz um grande ano no Grêmio. Um Grêmio que estava começando ainda, né, depois a ganhar os outros títulos. E ali, disputado pelo Brasil inteiro, o Grêmio não tinha o valor para pagar na época e o Alexandre Matos dá essa atacada e leva ele para o Palmeiras. Gostaria dele no Grêmio, mas mesmo assim, nesse momento da carreira do Dudu, aos 32 anos, pelo dinheiro que o Palmeiras está negociando, porque, vejam só, o Cruzeiro está pagando mais de 20 milhões de reais pelo Dudu, mesmo aos 32 anos. O Cruzeiro está desembolsando uma baita grana para tirar o Dudu do Palmeiras, num valor parcelado e tal, mas não é que o Dudu simplesmente está saindo do Palmeiras. E o Alexandre Matos disse, tive o aval da Leila, do Anderson, do clube e do jogador. Dos advogados, ok, documento assinado, e por isso o Cruzeiro anunciou. Então o Palmeiras não está de santinho nessa história. O Palmeiras vendeu o jogador. O Palmeiras entendeu que essa grana, mais do que essa grana, era necessária, com o aval do Abel também, tá? Mas também aliviar a folha de pagamento de um salário de um jogador que talvez, na opinião do treinador, não seja mais tão indispensável. Isso a gente precisa entender. E a minha opinião é de que isso está correto. De que se o treinador, repito, eu adoro o Dudu, seria titular no meu time, mas se o treinador entende, e a gente sabe, que o Abel tem as suas preferências, que ele não é um cara tão indispensável assim, ele começa a ficar caro. E a cada renovação, ele vai ficar mais caro, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. Quantos jogadores o Palmeiras não pode contratar pagando metade disso, num nível interessante, que possa render mais do que o Dudu? Sim, pode, por que não? Então a gente precisa entender também que o Palmeiras talvez tenha gostado do negócio, talvez tenha gostado da oferta. Não parece isso para vocês? A mim me parece muito claro e eu não consigo discordar, porque você economiza uma boa quantia, você vai ao mercado buscar uma reposição e se a relação treinador-jogador não estava das melhores, e a verdade é essa, o Dudu pediu uma valorização, outra, em mais uma renovação, o Cruzeiro chegou com 4 anos de contrato, podendo renovar por mais um, pagando mais do que ele ganha no Palmeiras. Vai recusar como? Ele é profissional, e aí eu entendo que a forma, talvez, pudesse ser melhor conduzida, porque estamos falando de um ídolo, eu falei isso 800 vezes nesse vídeo, e o Palmeiras ainda estava trabalhando, né, pelo que a gente sabe, maneiras de homenagear o ídolo, mais uma, né, por toda a história que ele construiu, tem um documentário, né, preparado pelo período que ele parou de lesão e estava voltando e tudo mais, e de repente acontece essa saída da forma como aconteceu. Se o Cruzeiro se precipitou, a gente vai saber. Não me parece ser o caso. O Matos está muito convicto e pela relação que os dois têm, o Matos não teria anunciado o Dudu no Cruzeiro se o Dudu não tivesse dado mais do que o ok. Não tivesse dado o sinal verde, sinal azul, sei lá o que fosse, do tipo, eu tô contigo e não abro. Se isso não acontecer, aí estaremos diante de uma grande reviravolta, porque a pressão agora vai ser grande, para cima da Leila, para cima dos diretores do Palmeiras, para cima do Abel Ferreira, inclusive, do porquê o Dudu está sendo liberado dessa forma. Só que tem a vontade do jogador e a vontade do clube, que essa eu acho difícil que seja externada, mas também aconteceu. Qual a opinião de vocês diante de tudo isso? Eu quero ouvi-los. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau.